Corinthians! Corinthians! O assunto é o Corinthians, que tem decisão pela Copa do Brasil. Um olho no campo e outro no caixa. É assim que o Corinthians encara a partida contra o São Bernardo pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira. Quem avançar para a terceira fase recebe cerca de R$1.800.000 em premiação. Somando tudo até um possível título, a premiação chega a R$96 milhões. Dinheiro muito bem-vindo por aqui. O Corinthians pensa além do campo. É claro que a torcida cobra títulos. O último foi em 2019 pelo Campeonato Paulista. Mas a parte financeira chama a atenção. Além da dívida bilionária do clube, o Corinthians precisa resolver pendências que foram parar na justiça nas últimas semanas. Para se ter uma ideia, o valor da premiação daria apenas para pagar 4 processos contra o clube. O empresário Carlos Leite cobra R$16 milhões. O agente André Cury, 27 milhões. O paraguaio Matias Rojas, 40 milhões. E o Giuliano, agora no Santos, cobra 2 milhões em direito de imagem. Todas essas dívidas foram feitas em antigas gestões e há algum tempo vinham sendo negociadas, mas não foram pagas. Agora elas são cobradas do novo presidente Augusto Melo, que também precisa pagar os cerca de R$130 milhões que gastou com a chegada de 11 novos reforços em 2024. Não dá para o Corinthians pensar em outra hipótese a não ser a classificação. Por isso, o técnico Antônio Oliveira poupou titulares no último jogo do estadual, que já não valia nada. O foco é 100% na Copa do Brasil. Eu acho que esses jogos que são jogos únicos, acho que requer muito mais atenção, né? Claro que todos têm a sua atenção, mas esses jogos não permitem você errar um segundo sequer, porque depois, de repente, não dá tempo de reverter. Nós sabemos a nossa responsabilidade, sabemos da importância desse jogo para o clube e para o nosso ano, então acho que é uma final para nós e temos que encarar assim. Para os jogadores, vale a chance de disputarem mais uma competição na temporada. Para Antônio Oliveira, de mostrar resultado e como a chegada dele valeu a pena. E para a diretoria, um respiro e mais tempo para resolver, mesmo que em partes, o enorme problema financeiro que o clube está passando. Notícia de agora, tá? Faz de Esportes com a apuração da ESPN. O presidente, inclusive, confirmou que as dívidas com direitos de imagem, salários que estavam atrasados de jogadores dessa gestão, também da gestão do Ilho, foram quitados. Então, os jogadores estão satisfeitos e tranquilos para jogar essa partida contra o São Bernardo na quinta-feira pela Copa do Brasil. André Kfouri, é claro que é uma diretoria pressionada, porque viu o que aconteceu com o Rojas, o Giuliano entrando na justiça e processando o clube também, e tem outros jogadores que poderiam fazer o mesmo caminho. Veremos se agora isso vai cessar, né? Você viu que é só ação milionária, né, Só. Marcela? 40 milhões de salários e direitos, 20 milhões salários e direitos, 20 milhões de comissão para empresário, 2 milhões de direitos de imagem de jogador que chegou, já saiu, já foi embora. Então, o problema trabalhista é terrivelmente profundo para ser solucionado. E para que o fã de esportes tenha uma ideia, assim, não é que o dinheiro do Moscardo chegou e foi usado para pagar as dívidas que estavam, né, atrasadas de remunerações variadas, salários, direitos para os jogadores, para os atletas do grupo de jogadores do Corinthians. O Corinthians vendeu o Moscardo a prazo. Então, esse dinheiro, algo em torno de R$100 milhões, ele não chegou inteiro. Sim. Então, o Corinthians teve que adiantar com uma instituição financeira esse valor, que quando o dinheiro chegar vai ser paga, com juros, é evidente, para que o dinheiro seja utilizável, para que o Corinthians tenha liquidez para distribuir e cobrir esses buracos com os jogadores. Mas é uma bola de neve, né? A cada mês são novos problemas que precisam ser resolvidos, o que mostra em que situação, do ponto de vista orçamentário, administrativo, o Corinthians está.
Gestão anterior, gestão atual, muitas contratações, dinheiro que precisa ser honrado também. Então, parece aquele cara do Circo Internacional da China, né? Que fica naquela bicicleta com uma roda só, indo para frente e para trás, e ele empilha 20 xícaras. O pires e a xícara. O pires, e aí ele vai para cá, vai cair, aí ele tem que vir, né? E vai tentando se equilibrar. É uma situação extremamente complicada e vamos ver como que o Corinthians vai conseguir resolver isso, se é que vai conseguir. Pois é, Zupa, e aí tem um lado importante, que é o lado do alívio, que esses jogadores, logicamente, eles sentem ao receber esses vencimentos que estavam atrasados. É claro que o Augusto também traz para ele o presidente, que prometeu que iria cumprir, e ele faz isso e ele cumpre. Ou seja, tudo que se fala negativo, ele pode também trazer isso para si, né? É positivo. Eu falei que ia cumprir esses pagamentos e eu fiz isso. Olhando por esse viés, sem olhar o macro, mas olhando essa relação, para o presidente isso é importante, especialmente porque, aí eu estou falando de perfil de pessoas, tá? A gestão anterior que saiu, o do Duílio, antes o Roberto, que era o diretor de futebol, eles sempre tiveram uma relação muito próxima com os jogadores, de muita confiança, a ponto de deverem direitos de imagem há meses ou há anos para alguns deles e ninguém tira o pé, inclusive as lideranças. Troca a gestão, né? Então, um grupo que ficou muito tempo à frente do clube, que era muito próximo das lideranças, sai, entra uma gestão nova, que nos primeiros momentos tiveram alguns embates, pequenos embates, uma entrevista do Cássio, que o Augusto rebateu, o Rubão falou, o Cássio pediu desculpa, etc. e tal. Para essa relação ser construída há um tempo. Então, quando o presidente vai e consegue pagar o que a gestão anterior, que era próxima dos jogadores, não conseguiu, ele ganha um voto de confiança. Então, do ponto de vista da relação interna, é um movimento que traz os jogadores para perto ou traz o presidente para perto dos jogadores. Além da velha tática de quitar os atrasados na véspera de um mata-mata. Essa tática é muito antiga e o Corinthians usou desse expediente porque o confronto com o Bragantino, com o São Bernardo, é importante e é difícil. Um jogo hoje, que é pau a pau. Hoje não há favorito no confronto entre Corinthians e São Bernardo. Mas é uma situação muito delicada, que evidentemente não foi a atual gestão que colocou o Corinthians, foram as gestões anteriores que colocaram o Corinthians num buraco muito profundo financeiro. E a atual gestão, ela tem questões para resolver. Porque o diretor financeiro do Corinthians, o Rosala Santoro, que é um cara muito preparado para o cargo que exerce, ele traz uma discussão importante em algumas das entrevistas, porque acaba sendo imediato, assim, muito primário a gente pensar, não, o clube deve tanto, ele tem que usar todo o dinheiro para pagar as dívidas e depois contrata. Só que hoje as coisas funcionam um pouco diferente, né? Há alguns anos, 2013 até 2019, os clubes ganhavam um valor fixo de contrato de televisão. Então eles podiam abrir mão mais da performance esportiva, que a receita ia ser menos impactada. De 19 para cá isso mudou. Um percentual da receita de TV, que é o grosso que os clubes recebem, está diretamente ligado à performance esportiva. Então é mais difícil você simplesmente, vou fechar a torneira, daqui a uns 3 anos eu volto a investir, porque a sua receita vai cair também. Então é um desafio para um clube tão maltratado financeiramente como é o Corinthians, equilibrar até onde eu consigo investir sem estourar minhas finanças ainda mais e me manter competitivo, e até que ponto eu consigo usar a minha arrecadação para pagar as dívidas, porque isso tem que ser feito em algum momento. O Corinthians não pode viver empurrando isso com a barriga eternamente. Então o Corinthians, no primeiro momento, contrata 10 jogadores, todas elas praticamente a prazo, tal qual o recebimento das vendas, e num segundo momento, ao receber o valor, começa a pagar o que deve. Tem que pagar quem está no clube, paga o que está no clube, tem que pagar quem está fora. Não dá para esquecer quem está fora, porque primeiro porque é desrespeito. E segundo, porque isso volta para o clube em forma de protesto. Exatamente. Então, essa é a dificuldade do Corinthians. O Corinthians vive um período de arrecadação recorde. O Corinthians arrecadou mais, se eu não me engano, mais que o Palmeiras na última temporada. Só não arrecadou mais do que o Flamengo. Mas o que fazer com esse dinheiro? Tem muita gente batendo a porta, já tem valor penhorado porque a dívida é alta, eu preciso manter meu time forte, eu tenho que pagar os salários. E mais do que isso, não adianta pagar os atrasados e ter problema para pagar os próximos. Tem que continuar pagando em dia. Então é um desafio financeiro árduo que essa gestão sabia que teria e que está tendo que lidar nesses primeiros meses de Corinthians.
Adivinha o que vazou, André Kfouri? Algo que nunca vaza. A gente nunca fica sabendo antes da hora certa. Sei lá que existe uma hora certa. A nova camisa do Corinthians vazou, a gente mostra para vocês aí. Olha aí o novo desenho e... Gostou, André? Não. Parece regata. Fica regata, né? Se você Essa foto assim. parece regata. Parece regata. Eu achei muito ruim. Até achei. É ruim a ponto da gente torcer para isso não ser real. Tomara que seja uma brincadeira. É muito feia essa camisa, muito. Você não gostou do degradê? A camisa do Corinthians, ela tem uma possibilidade que já foi alcançada profissionalmente com trabalhos magníficos de diferentes marcas que passaram pelo Corinthians. É claro que a uniformizadora atual está no clube há muito tempo e já fez camisas belíssimas. Essa mesma marca que é estampada na camisa do Corinthians hoje. Mas essa aí eu vou torcer para ser uma pegadinha. Uma pegadinha. É muito ruim, muito. Fake news, tá certo, então. Veremos, tá, Fã de Esporte? Cicão, vamos ficar aguardando aí se isso vai se confirmar ou não. Eu tenho uma teoria. Eu acho que as marcas, elas vazam para ver qual é a repercussão. Com certeza. E aí, dependendo de como vai ser, elas voltam atrás ou elas seguem o negócio, ou seja... Tomara que seja isso, porque se for isso, essa camisa não vai ver a luz do dia, isso eu te garanto. Vamos seguir o Sport Center, Mota. Vamos lá, ouvindo o que disse o Márcio Zanardi em entrevista ao F366, o F360, o 366 é ótimo, o F360, o Zanardi falou sobre esse confronto com o Corinthians, ele que comanda o São Bernardo. O que nós fizemos para trás já ficou, foi um outro jogo, era um outro momento, era um outro treinador, não tenho dúvida que a estratégia do Corinthians vai ser uma estratégia diferente, como a nossa estratégia. A nossa estratégia é vencer o jogo, tentar vencer o jogo nos 90 minutos. Se não vencer nos 90 minutos, a gente já tem que se preparar para os pênaltis, né? Nós ficamos esse Campeonato Paulista 7 jogos sem tomar gol. E a nossa defesa é a menos vazada junto com o Palmeiras e junto com o Red Bull. Mas só que se você só se defender, se você não tiver coragem de agredir, se você não ficar com a bola contra uma equipe grande, você vai sofrer muito e você vai acabar ficando de fora. Então, precisamos entender, precisamos agredir, mas não podemos perder a nossa essência. O que fez o São Bernardo chegar aqui é a muita coragem, é um time que pede e pressiona muito forte. O time grande, ele sempre é favorito, né? O time grande, ele tem as melhores condições, os melhores jogadores, uma estrutura incrível, mas a gente consegue colocar o São Bernardo aí num nível importante, né? De fazer jogos bacanas, de fazer jogos de igual para igual. A gente precisa entender onde nós estamos, né? O clube pequeno ele tem muita dificuldade, a gente não tem toda a estrutura e as condições. O que a gente tem é muito trabalho, né? A gente tem conteúdos, a gente tem ideias de jogo, a gente tem jogadores com muita capacidade. O São Bernardo tem uma casca muito grande, é um jogo só ele te dá essa vantagem de jogar de igual para igual, mas a gente sempre tem muita tranquilidade de saber que nós não estamos no nível do time grande, muito pelo contrário, mas a gente vai fazer um grande jogo, a gente vai propor o jogo, a gente vai competir demais e quem sabe a gente possa sair classificado. Notícia quentinha e boa, né? Nem só de más notícias vive o Corinthians, o torcedor do Corinthians, embora os últimos tempos tenham sido difíceis. Estou aqui para trazer uma informação que eu consegui apurar na tarde dessa terça-feira e que consegui confirmar com o clube. O Corinthians quitou todos os direitos de imagem atrasados, que estavam atrasados com o atual elenco. A gente sabe que há uma dívida que beira os 90 milhões de reais em termos de direitos de imagem atrasados, não só relacionados ao atual elenco, mas de jogadores que também já deixaram o clube. São muitos jogadores com pendências que, inclusive, estão acionando a justiça para tentar receber esses valores. O Corinthians estava para receber, uma informação do portal Meu Timão, valores aproximadamente na casa dos 100 milhões de reais das operações de venda de jogadores lá atrás, né? Gabriel Moscardo, o Felipe Augusto pro futebol da Bélgica, o Moscardo para o PSG e também do Murilo para o Nottingham Forest.
100 milhões de reais desses valores que chegariam e ajudariam o Corinthians a dar esse respiro, né? De poder pagar algumas dívidas, algumas a curto prazo, né? Com possibilidade de transfer ban, tem a questão do Rojas na FIFA, o Giuliano que acionou a justiça na semana passada, outros empresários também cobrando valores. O que a diretoria definiu como prioridade? Quitar valores pendentes com o atual elenco de jogadores. Gente, isso é praticamente um reforço. A gente sabe que todo mundo, né, o jogador, né, todo mundo pensa que o jogador é milionário, que não precisa de dinheiro, mas a gente sabe também que todo trabalhador, quando ele trabalha e não recebe, você cai a motivação. Independentemente de quanto você ganha, cai a motivação. Então, nas vésperas de um jogo decisivo contra o São Bernardo, na segunda fase da Copa do Brasil, na quinta-feira, o Corinthians resolveu reforçar o seu elenco. Eu coloco dessa forma, garantindo todos esses direitos de imagem atrasados com o atual elenco. Vale lembrar, atual elenco. Isso inclui Cássio e Fagner, que tinham um montante considerável, hein? Muita gente perguntando, porque eu coloquei até nas redes sociais, mas o Cássio e o Fagner também? Também. A questão é o seguinte, eu recebi de uma fonte de dentro do elenco, que me passou exatamente isso. E essa informação, ela, segundo essa fonte, não era de vontade do presidente Augusto Melo que fosse vazada na imprensa, mas a gente sabe como essas coisas acontecem e a gente sabe como isso acaba vazando. Esse jogador me passou o seguinte, olha, o atual presidente reuniu o elenco e disse que era obrigação do clube quitar essa dívida. E ele prometeu esta data para cumprir com as obrigações desses direitos de imagem atrasados desde a gestão passada, desde meses atrás. E o que o elenco, de que forma o elenco recebeu essa comunicação, essa informação e esse pagamento, evidentemente, de uma forma muito positiva. Eu recebi relatos muito positivos do atual grupo de jogadores de que o Augusto Melo está tentando arrumar as coisas, está tentando arrumar a casa e de que, eu recebi essa expressão, de que está sendo ponta firme, em que ele está prometendo e cumprindo. Ele não está prometendo nada além do que ele pode cumprir, mas o que ele está prometendo, ele está cumprindo. E mais do que isso, né? Hoje temos um fato. Ele prometeu para esta data quitar todos os direitos de imagem atrasados e ele cumpriu. A gente está falando de um montante no valor na casa de cerca de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais foram destinados para quitar esses direitos de imagem atrasados com todo o grupo de jogadores. Então, o Corinthians, o clube, não deve mais nada em termos de direitos de imagem para o atual elenco alvinegro. Isso é uma grande notícia, gente. Falei para vocês que trata-se de um reforço, é praticamente um reforço para a temporada. Não existe reforço maior para um elenco de jogadores do que salário em dia, do que dinheiro na conta. Os caras, respeitando, entendendo o momento do clube, quando isso acontece, eu tenho certeza que você se doa um pouco mais naquela corridinha, naquele carrinho, naquela jogada. Isso é inconsciente. Não estou falando nem que é uma coisa pensada, mas é inconsciente. Salário em dia faz todo mundo render mais. E o presidente Augusto Melo definiu isso como prioridade. Ele tem muitas prioridades. Gente, ele tem muitas situações para resolver, mas ele entendeu que se ele quitasse com o atual elenco, seria um primeiro passo. E aí, depois dessa informação que eu recebi, eu fui no clube. E o clube realmente me disse o seguinte, puxa, a gente não queria que vazasse isso, porque isso é obrigação nossa. A gente não queria badalar isso, né, publicizar isso no seguinte sentido, quitamos os direitos de imagem atrasados. O clube entende, vejam se eu consigo me explicar, que isso não é uma informação digna de manchete, de capa, mas infelizmente né? Na situação que o Corinthians está vivendo, e é por isso que eu estou aqui trazendo essa informação para vocês. Mas o Corinthians não entende como algo que possa ser, digamos assim, levado por um lado muito positivo, porque na verdade era uma dívida, né, que o clube está pagando. Mas eu preciso dizer, é uma correção de rota que a atual gestão faz em relação à gestão passada. O Augusto Melo pode ter vários problemas, vários defeitos, e eu sou um crítico aqui da forma como ele se expressa, muitas vezes exageradamente, fala demais muitas vezes, promete às vezes, né, coisas que não é que ele não cumpre, mas que ele não pode cumprir, só que nesse momento a gente precisa entender que ele pegou uma bucha nas mãos. E ele tem nem 3 meses de gestão e está tendo que resolver uma bucha atrás da outra a cada gaveta que ele abre.
A gente precisa entender essa situação, de que a gestão passada, as gestões passadas, elas detonaram o clube financeiramente. E que, obviamente, o Augusto Melo vai ter muito trabalho. E ele definiu como prioridade quitar esses direitos de imagem e conseguiu. Então, a informação do portal Meu Timão provavelmente... Corinthians!